Imagine uma sala cercada por paredes de aço, onde cientistas de diferentes nações, línguas e culturas se reúnem em torno de uma única obsessão: criar uma estrela na Terra. Não uma estrela simbólica, não um poema lançado ao céu, não uma ideia brilhante, mas literalmente uma estrela, contida, domada, aprisionada dentro de campos magnéticos, confinada em máquinas ciclópicas que se estendem como catedrais tecnológicas. Ali, no centro desse vórtice de ambição e desespero, nasce um dos maiores paradoxos da história humana: transformar o mesmo princípio que alimenta o Sol em energia limpa, abundante, quase infinita. E, no entanto, o que parece um avanço puramente tecnológico esconde nas suas entranhas uma verdade muito mais profunda, sombria e reveladora sobre quem somos, sobre o que buscamos, e sobre o abismo que sempre separou o sonho da humanidade de sua própria destruição. A busca pela fusão nuclear não é apenas uma corrida científica. Ela é, na sua essência, uma batalha metafísica, uma guerra simbólica contra as limitações da própria condição humana. Desde os primórdios, quando nossos ancestrais acendiam as primeiras fogueiras nas cavernas, havia algo sagrado no fogo. O fogo nunca foi só calor. Ele era o domínio da natureza. Ele representava a vitória do homem sobre o caos, sobre a noite, sobre o medo. Dominar o fogo foi o primeiro pacto fáustico da humanidade. Mas a fusão nuclear não é apenas fogo. Ela é a fonte do próprio fogo. É ir além do Prometeu que rouba a chama dos deuses. É desejar ser o próprio Deus. É desejar fabricar estrelas. E aqui começa o aspecto mais perturbador dessa história. Porque, assim como no mito de Prometeu, cada vez que o homem toca os domínios reservados aos deuses, ele paga um preço. Um preço que não é apenas físico ou tecnológico, mas espiritual, psicológico e civilizacional. O caminho até a fusão nuclear é uma metáfora perfeita da própria psicologia humana. Assim como o átomo, nós somos estruturas mantidas por forças imensas que se equilibram no limite entre a estabilidade e o colapso. No núcleo de cada ser humano habita um pequeno sol, um centro psíquico onde forças opostas, desejo e medo, amor e ódio, construção e destruição, lutam incessantemente. Carl Jung compreendeu isso profundamente quando formulou o conceito de individuação. Para Jung, o processo de amadurecimento psicológico é, essencialmente, uma alquimia interna. É o esforço constante de reconciliar opostos, de integrar sombras, de fazer colapsar a dualidade que nos fragmenta. E que outro fenômeno ilustra melhor essa luta do que a própria fusão nuclear? Dois núcleos atômicos que naturalmente se repelem com uma força quase inimaginável são obrigados, sob pressão absurda, a se unir a colapsar suas resistências, e desse choque brutal nasce não a destruição, mas a criação de algo maior, mais poderoso, mais estável. Energia pura, limpa, vital. Mas aqui surge o abismo. Porque, para que essa união ocorra, é preciso criar condições que beiram o impossível. Temperaturas de centenas de milhões de graus, pressões cósmicas, campos magnéticos tão poderosos que distorcem a própria realidade ao seu redor. Tudo isso para forçar aquilo que a natureza, por si só, evita. A fusão é, portanto, uma violência contra a própria ordem do mundo. Uma violência necessária, produtiva, criadora. Mas, ainda assim, violência. E não é isso exatamente que define a trajetória da civilização humana. A história da humanidade é uma sucessão de fusões forçadas, tribos que se uniram a outras por necessidade, império sobre império, culturas que colapsaram sobre outras, religiões que absorveram credos ancestrais, linguagens que devoraram dialetos inteiros. E, assim como na fusão nuclear, cada união produziu imensas quantidades de energia, na forma de progresso, conhecimento, riqueza, expansão, mas também gerou detritos, perdas, sofrimento e resistência. Sempre que dois núcleos se chocam, algo se perde para que algo maior nasça. E aqui entra o componente psicológico mais sombrio, porque se, na física, a fusão requer temperaturas absurdas para vencer a repulsão dos núcleos,
Na psique humana, o processo é ainda mais brutal. Vencer a repulsa que sentimos por nossas próprias sombras, por aquilo que não queremos ver, por aquilo que a sociedade nos ensinou a rejeitar, o medo, o ódio, a raiva, o desejo, a inveja, exige uma pressão emocional comparável à de criar uma estrela. A maioria não suporta. A maioria não quer. A maioria foge. E, ao fugir, torna-se fraturada, dividida, impotente. No plano coletivo, esse mecanismo se repete de forma assustadoramente previsível. As nações não conseguem se unir senão pela imposição do medo, da escassez ou da guerra. A União Europeia nasceu não do amor entre povos, mas do trauma de 2 guerras mundiais. A própria ideia de uma aliança global para enfrentar o aquecimento global só ganha tração quando as catástrofes começam a se tornar inegáveis. E é exatamente isso que vemos na busca pela fusão nuclear. O projeto ITER, por exemplo, é um símbolo perfeito disso. Países historicamente rivais como Estados Unidos, Rússia, China, União Europeia, Japão se veem obrigados a colaborar não por altruísmo, mas porque sabem que se não fizerem isso colapsaremos todos juntos. A fusão, portanto, não é só uma tecnologia. Ela é um espelho cruel da nossa própria incapacidade de cooperar de forma espontânea. É uma engenharia forçada daquilo que a natureza rejeita, a união dos que, por instinto, se repelem. E, no entanto, essa é a única saída. Assim como na física, ou produzimos essa fusão, ou sucumbiremos às forças entrópicas da divisão, do colapso, da escassez e, eventualmente, da extinção. Mas há um detalhe ainda mais perturbador, porque a própria busca pela fusão esconde um dilema ético que poucos ousam enfrentar. Se formos capazes de criar energia virtualmente ilimitada, o que nos garante que essa energia será usada para o bem? A história humana não oferece muitos motivos para otimismo. A mesma inteligência que criou a energia nuclear para iluminar cidades foi a que lançou bombas sobre Hiroshima e Nagasaki. A mesma mente que sonha com carros voadores é a que projeta drones assassinos. A questão não é técnica, nunca foi. É psíquica, é espiritual. Se o homem não resolver sua própria divisão interna, se não aprender a reconciliar suas próprias sombras, seus próprios demônios, então qualquer avanço tecnológico será apenas uma ferramenta mais sofisticada para sua autodestruição. A fusão externa depende, inevitavelmente, de uma fusão interna. A humanidade só será capaz de gerar uma estrela na Terra se, antes, for capaz de gerar uma estrela em sua própria alma. Uma estrela que não seja apenas fogo, mas luz. Não apenas calor, mas consciência. E aqui voltamos ao arquétipo. Porque a criação da estrela sempre foi, em todas as culturas, símbolo da iluminação suprema. O Sol, no esoterismo, é o símbolo do self realizado, do centro psíquico plenamente integrado, da consciência superior. Não por acaso, os alquimistas medievais chamavam sua obra final de Sol Philosophorum, o Sol dos Filósofos. Não buscavam ouro literal, mas ouro espiritual. Buscavam realizar em si mesmos o que agora tentamos fazer com tokamaks e lasers de plasma. A fusão dos opostos, a vitória sobre a dualidade, a criação da unidade. Mas o caminho é estreito. A linha que separa a iluminação da destruição é tão tênue quanto a margem de segurança de um reator de fusão. Se a pressão cai, tudo colapsa. Se a temperatura não é mantida, o processo morre. Se o campo magnético falha, a estrela se desfaz em segundos. Assim também é com a psique humana, com as civilizações, com as relações, com tudo o que depende de forças opostas em tensão criativa. E talvez, no fundo, essa seja a lição mais brutal que a fusão nuclear tem a nos oferecer. De que a vida, em qualquer escala, cósmica, biológica, psicológica ou social, não é uma busca pela harmonia estática, mas pela tensão dinâmica. Que a paz não é ausência de conflito, mas a capacidade de conter o conflito dentro de limites produtivos. Que a luz não é ausência de sombra, mas sua integração. Que o amor não é ausência de medo,
mas sua transmutação. E que toda criação, toda evolução, todo salto civilizacional exige, antes, que sejamos capazes de suportar pressões que pareciam, até então, insuportáveis. No final, a fusão nuclear não é sobre energia, é sobre humanidade. É sobre se ser capaz de fazer, com a própria alma, o que os deuses fazem com as estrelas. E se falharmos, não será por falta de tecnologia. Será por falta de coragem. Coragem de enfrentar não o plasma a 150 milhões de graus, mas o próprio inferno interior que, se ignorado, sempre foi e sempre será mais destrutivo do que qualquer força da natureza.